Boa noite, meus amados irmãos, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui para uma conversa a respeito da Palavra de Deus. Eu sou Maza Vilela e antes de mais nada eu gostaria que vocês, se pudessem, se inscrevessem no canal, curtissem, compartilhassem, ativassem as notificações, para que desta forma vocês consigam receber as notificações de quando tiver algum vídeo novo. Hoje nós conversaremos um pouquinho sobre a Palavra de Deus no texto que se encontra em Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. É um texto bem conhecido dos irmãos, dos amigos, e eu creio que falará muito aos nossos corações. Mas antes de lermos o texto, vamos buscar a presença do nosso Deus. Pai eterno e Deus querido, nós te somos gratos pela tua misericórdia, pela tua graça e por tudo, ó Pai, que tu tem feito em nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, o teu perdão e que venha, ó Pai, sobre nós de maneira, ó Pai, a nos abençoar conforme o teu querer e a tua vontade. É o que nós oramos a ti, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto? Diz assim a palavra do nosso Deus. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Justos, mas sem pecadores. Algumas palavras, dos textos bíblicos me chamam bastante atenção. Ao exemplo da palavra publicano, da palavra fariseu. O que era um publicano? Era um funcionário público de Roma, um cobrador de imposto, muitas vezes abusivo, e este fazia esse trabalho para Roma, mesmo sendo judeu. Fariseu. O que era um fariseu? Era um participante de um grupo extremamente religioso e rígido. Esse era um fariseu. E nós, o que nós somos? Quando nós entramos nessa história? Nós entramos nessa história como pecadores. Nós todos que desobedecemos a Deus e necessitamos da sua graça e da sua misericórdia. Mas vocês podem falar: poxa, mas eu não roubo, eu não mato, eu não pratico adultério, eu não faço nada de errado. Mas nós temos o pecado original e necessitamos da mesma forma da graça e da misericórdia de Jesus, porque a palavra do nosso Deus diz: pois todos pecaram e destituídos estão, pois, da glória de Deus. Amém? No texto nós podemos notar algumas questões que são bastante relevantes. No versículo 10 diz assim: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ou seja, quando existe salvação, existe aí uma grande festa. Uma grande festa. Esta foi visível, mas a maior festa é a festa que acontece nos céus, quando há arrependimento de um pecador. O versículo 11, ele diz da seguinte forma: ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Existiu também ali, naquele momento, a grande preocupação da religiosidade por não conseguir compreender a graça. Eles não compreendiam o motivo, eles sabiam de todas as coisas, eles sabiam guardar os sábados, guardar as festas, guardar tudo que era sagrado, mas eles não conseguiam compreender a graça. Eles não conseguiam compreender que Jesus Cristo estava ali
para resgatar também um povo que não era o seu povo. E esse mesmo povo que veio até ele era um povo que não fazia parte do cânon judaico, né? Na época não era um povo que era o chamado povo escolhido por Deus. Mas mesmo assim, Jesus estava ali para salvar. No versículo 12 diz da seguinte forma: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, o conhecimento de Jesus fez com que ele tivesse, mesmo não sendo diretamente para ele, porque foi para os discípulos, né? A pergunta, tivesse o conhecimento de como ele daria a resposta. E houve ali a grande resposta de Jesus a todos aqueles corações que eram incautos, que eram faltos do conhecimento, da graça e da misericórdia. E no versículo 13 diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ou seja, houve ali também o grande ensinamento de Jesus face à obediência fingida e o falso conhecimento dos religiosos. Porque eles se diziam conhecedores do que Deus queria para a vida de todos. Mas na verdade, não era dessa forma que estava acontecendo ali, que estava ocorrendo ali. Porque a religiosidade oprimia, a graça libertava. A religiosidade estava trazendo para a vida daquele povo uma grande opressão. Se nós fizermos isso, fizermos aquilo, nós não herdaremos o reino de Deus. Só que mesmo se eles não fizerem isso nem aquilo e não tiverem Jesus como seu Salvador, de nada vai adiantar. Porque o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e destituídos estamos do reino de Deus. E ele disse, né? Misericórdia quero e não holocaustos. Esse é o nosso Deus, que se preocupa sim com a graça, com a misericórdia, com o favor imerecido derramado dos céus, nos poupando de termos o que nós verdadeiramente merecíamos, que é a morte eterna. Mas aprove a Ele servir como cordeiro sem mácula, para que nós, outrora pecadores, hoje pudéssemos ser salvos pela sua grata misericórdia. E um versículo que me chamou bastante atenção, que eu deixei de propósito para o final, é o versículo do início, que é o versículo de número 9. Lembra que eu falei no começo que nós leríamos do 9 ao 13? Pois é. No versículo 9 diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Ou seja, Jesus, quando ele age de uma maneira que é diferente, né? Que é diferente. Ele age de uma maneira que faz com que os pecadores, né, eles sintam algumas coisas que é terrível. Por exemplo, Mateus, ali, ele se sentiu como o mais terrível pecador. Como um ser totalmente depravado perante Deus. Aí vem a palavra de Jesus. Primeiro, que Jesus já conhecia ele, né? Já conhecia porque Jesus
conhecia todos ali, todos os corações eram sondados por Jesus. Outra coisa, ele estava sentado numa coletoria, né? Ele estava ali, sentado naquela coletoria, cobrando impostos muitas vezes indevidos, pecando contra Deus, pecando contra o próprio povo, da qual ele fazia parte, por se tratar de judeu. E diz aqui, ó, e disse-lhe, segue-me. Ou seja, foi ali manifesta àquele ser uma coisa chamada graça irresistível. Graça irresistível. E antes, nós podemos notar que houve ali também uma eleição incondicional, porque mesmo Jesus conhecendo aquele homem, não havia condição nele para ser salvo, não havia condição nenhuma nele para ser salvo, né? E mesmo assim, Jesus teve misericórdia e o salvou. Ou seja, então, houve alguns fatos ali. Primeiro, o reconhecimento de uma total depravação. Segundo, uma eleição incondicional. Uma outra coisa que aconteceu ali também é que naquele mesmo ponto que houve a graça irresistível derramada de Jesus na vida dele, houve também o entendimento que todo aquele sacrifício que estava havendo ali era o suficiente. Não necessitaria mais de holocaustos, nada na vida daquele homem. Só aquilo ali era suficiente. Então vejamos, houve, primeiro, ali naquele momento, houve o reconhecimento da total depravação, depois houve uma eleição sem nenhuma condição do ser humano que ali se apresentava. Terceiro, houve entendimento de um sacrifício que era suficiente. Depois houve o alcançamento também ali naquele mesmo momento de uma graça totalmente irresistível. Porque aquele homem não conseguiu resistir. Ele não conseguiu dizer não, eu não quero, eu não preciso, eu não necessito de Jesus na minha vida. Foi irresistível. E o mais importante de tudo que houve ali naquele local, naquele momento, foi a chamada perseverança de Mateus, que naquele momento, após tantos pecados na vida dele, ele foi alcançado por Jesus Cristo. E aprove a ele, segundo a vontade do nosso Deus, perseverar no caminho. Pois é, houve ali uma definição de 5 pontos que são conhecidos hoje. Se os irmãos não conhecem, é fácil nós verificarmos, estudarmos um pouquinho dos 5 pontos do calvinismo, do Lippe. Sei que muitos não creem desta forma, mas é o que foi manifesto ali naquele momento. Mas, deixando tudo isso aqui de lado, Jesus hoje, ele está nos chamando. Ele está nos comunicando que nós pertencemos a Ele. E como sempre, fuçando nas redes sociais, eu vi uma discussão muito sem pé nem cabeça hoje a respeito de alguns temas assim, né? Calvinismo, cristianismo, budismo e os ismos que existem por aí. Mas a primeira questão, né, que importa para o ser humano
é o que fazer com esta preciosa informação que nós temos. Qual é a informação? Palavra de Deus. Tudo contém aqui. O que nós estamos fazendo com essa informação? O que esta informação mudou a minha vida? Mudou a sua vida? O que essa informação trouxe de novidade para mim e para você? Ela realmente nos trouxe a paz, nos trouxe entendimento, nos trouxe o Espírito Santo de Deus para perto de nós. É assim que a graça nos alcançou? Meus irmãos, meus queridos amigos, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Nada do que está aqui pode ser alterado por mãos humanas, porque ela foi dada pelo Espírito de Deus para os profetas, para os salmistas, para os escritores, que consta nesse livro. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado, nada pode ser modificado, mudado, nada. É hora de nós pararmos e pensarmos o que nós vamos fazer, o que nós iremos fazer com essa preciosa informação que nós temos, que Jesus morreu por mim e por você. A que ponto que a graça do nosso Deus, ela age sobre as nossas vidas? Pense nisso. Jesus, como diz aqui, misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, o seu chamado foi feito. Cabe a nós agora discernirmos a tua palavra, para que assim, ó Pai, nós venhamos compreender o que tu queres para a nossa vida. Que nós sejamos, ó Pai, em amor para ti. Que nós hajamos, ó Pai, para o teu louvor e para a tua glória. Nós te agradecemos, nós te adoramos. Perdão dos nossos pecados.